Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 11 e vamos falar de um grande milagre de Jesus. É um milagre de ressurreição e, na verdade, na Bíblia nós temos alguns milagres de ressurreição. Temos o milagre, o próprio Jesus ressuscitou, né? Esse é um milagre feito pelo Espírito de Deus. Nós temos o milagre da ressurreição de Lázaro, talvez seja esse o mais famoso. Temos ali o milagre da ressurreição da filha de Jairo. As histórias são muitas. E tem a história deste milagre de ressurreição, que é um pouco menos pregado, um pouco menos conhecido, mas que é tão importante quanto, que carrega lições preciosas para a nossa vida ainda nos dias atuais. Então eu vou ler com você, comentar esse texto, desejando que o Espírito sopre algo precioso no seu coração, tá bom? Vamos ler Lucas capítulo 7, versículo 11 e diante, vai estar escrito assim. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chorem. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Vamos lá para o tempero do texto. O tempero do texto aqui é o seguinte: quando eu falo tempero do texto, tem gente aqui a primeira vez está pensando, Thiago, é um devocional ou é um vídeo de culinária? Mas eu sempre digo que todo texto ele tem um tempero para a gente saborear, né? E o tempero está justamente nas nuances, está justamente nos detalhes. E eu quero compartilhar alguns detalhes aqui que às vezes pode passar desapercebido para você, mas que carrega uma grande importância contextual. É você bater o olho nesse detalhe e entender, o texto vai brilhar nos seus olhos e vai clarear, vai ser uma luz para o seu coração, tá bom? A primeira coisa é que Jesus ele vai numa cidade chamada Naim. Se você tem uma Bíblia de papel, talvez as mais antigas, tem mais, né? As mais atuais, algumas não tem, mas a maioria dos textos tem assim um título do texto. Às vezes é no topo do capítulo, às vezes é no meio do capítulo. Sempre que vai começar uma nova história, tem ali um título em negrito e provavelmente vai estar escrito aí na sua Bíblia a cura da viúva de Naim. Tanto que essa história, a ressurreição, eita Jesus, misericórdia, o milagre da viúva de Naim, assim que vai estar escrito provavelmente, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é que algumas pessoas acabaram confundindo esse título, achando que Naim era o nome do marido da viúva. As pessoas liam assim, viúva de Naim, como se fosse assim, a viúva de José, a viúva de João, a viúva de Jacó, a viúva de um homem. E sim, ela ficou viúva do seu esposo, mas Naim é o nome da cidade. Mas essa não é só uma curiosidade. Eu quero aplicar essa palavra na sua vida. Naim era uma aldeia extremamente pequena. Se você for dar uma pesquisada, dar um Google ainda nos dias atuais, Naim é uma cidade diminutíssima. Tem cerca de 1.500 habitantes hoje. Naquela época, era uma aldeia muito simples, uma aldeia pequena. Tinha certamente muito menos que 1.500 pessoas. Por que isso faz a diferença para a gente? Porque Jesus ele poderia estar nos grandes centros. Jesus poderia estar em Jerusalém, Jesus poderia estar em Jope, Jesus poderia estar em Berseba, Jesus poderia estar em vários lugares. Ele esteve em vários lugares grandes, mas ele também se importava com essas aldeias pequenas. Às vezes, quando você está num lugar que é pequeno, você tem a sensação de que não é importante para o mundo, de que ninguém se importa com você. Você pode estar me assistindo agora de uma grande metrópole do Brasil, ou de uma grande metrópole até de fora do Brasil, mas você pode estar me assistindo de uma cidade pequena, de uma cidade onde ninguém está olhando para ela, ninguém está olhando para você nesse lugar. Mas Deus vê a sua dor. O mesmo Deus que foi para Jerusalém, o mesmo Deus que foi para Betânia, o mesmo Deus que foi para lugares de grande movimentação, é o Deus que também vai até Naim. As pessoas podem não te dar a devida importância, mas Jesus te dá importância. Jesus se preocupa com você. Jesus enxerga a sua dor. Jesus intervém na sua dor. Então, o fato dessa viúva ser de Naim,
O que o escritor está querendo dizer é o seguinte: ela era de uma cidade completamente diminuta, completamente irrelevante. Não consigo nem encontrar comparativos hoje no Brasil, porque Naim é pequena hoje, mas naquela época. Talvez nem tenha uma cidade no Brasil tão pequena quanto Naim era naquela época. E Jesus vai até lá. Então Jesus ele vai aos lugares onde nós estamos, mesmo que as pessoas não nos deem importância. E a Bíblia diz que com Jesus, versículo 11, ia e eu também os seus discípulos e uma grande multidão. Eu acho interessante que quando Jesus chega e Naim está acontecendo esse funeral, e tem uma frase, na verdade uma expressão utilizada pelo pastor Hernandes Dias Lopes, a quem eu gosto muito, muita afeição e leio muitos livros dele, assisto muitas pregações dele. O Hernandes Dias Lopes fala assim: a caravana da morte se encontrou com a caravana da vida. A caravana da morte é o funeral. A caravana da vida é Jesus, com seus discípulos, com aqueles que o seguem. E quando a caravana da morte se encontra com a caravana da vida, aquilo que era luto, que era tristeza, que era lamentação, que era funeral, se transformou numa grande festa de louvor e adoração a Deus. Então talvez a sua vida hoje esteja como uma caravana da morte. Talvez você está aí do outro lado dizendo: só, Tiago, enquanto você está falando da caravana da morte, aí você está parecendo que está narrando a minha vida. Eu tô no completo luto, tá tudo dando errado, tudo degringolando. Mas, meu irmão, quando Jesus chega, esqueça isso, tudo muda. Porque agora a caravana da morte está se encontrando com a caravana da vida. E Jesus está nesse lugar. Assim como ele foi até Naim, ele vai até você hoje, aonde você estiver. E aí o texto continua dizendo o seguinte, vamos lá. Versículo 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Olha só, o fato de ter aqui o enterro do filho único de uma viúva, essa não é apenas uma descrição detalhada de alguém que está preocupado em fazer um relatório meticuloso, não. Há um contexto aqui. A mulher, naquela época, ela não era tão inserida no mercado de trabalho como é hoje. Então, o sustento da casa era feito quase que 100% das vezes através do trabalho masculino, o trabalho do homem. Então, quando a mulher se tornava viúva, ela basicamente, além de ter a perda emocional, a perda do seu marido, ela está também perdendo uma capacidade de sustento pessoal. Tanto que a Bíblia sempre vai trazer a conotação de esmola para órfãos e viúvas. Essa ideia de órfãos e viúvas é justamente pessoas que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, pessoas que não conseguem oferir um sustento próprio. Elas precisam do auxílio da sociedade. Então, essa viúva, ela, obviamente, por ser viúva, ela tinha perdido o seu marido, ela agora está enterrando também o seu único filho. Então, aqui existe uma dor emocional profunda. Uma mulher que provavelmente se guardou a vida toda, se casou, teve a esperança de construir uma família, primeiro ela perde o seu marido. Mas ela tem um filho, ela também perde o filho. Além da dor emocional, a questão social que eu citei outrora também é agravada aqui. Porque se ela é viúva, mas tem um filho, subentende-se que o filho vai ajudar a sustentá-la de alguma forma. Só que agora ela perdeu também o seu único filho. Ela perdeu o marido, perdeu o único filho, ela teve uma perda emocional bizarra. Ela tem uma desesperança social também muito grande. Então ela está nesse estado de completa escassez e a Bíblia diz que uma grande multidão da cidade estava com ela. Só que é o seguinte, tem dores que a multidão não vai conseguir sanar do nosso coração, sabe? Eu estive próximo de algumas pessoas que recentemente perderam entes queridos. E aí quando você vai mandar uma mensagem para alguém que perdeu um ente querido é complicado, né? Porque ao mesmo tempo que você quer, eu pelo menos, ao mesmo tempo que você quer consolar a pessoa, você também sabe que aquelas palavras não serão suficientes. Então sempre começam reconhecendo, olha, eu sei que essas palavras aqui não são suficientes, mas quero te dizer, ó, conta comigo. Jesus é teu consolo, estou aqui para te ajudar também. Mas, mesmo por mais belas que sejam as palavras, por mais aconchegantes que sejam, os abraços, aquelas palavras, aqueles abraços não vão trazer de volta a pessoa que você perdeu. Né? Você perdeu ali um ente querido, uma pessoa amiga. Talvez você, assim como essa mulher, você perdeu um filho, perdeu o seu marido, perdeu o seu cônjuge, não sei. Por mais consolo que você receba, aquilo não vai trazer a pessoa de volta. Quando você perde alguém que foi ferido, foi morto por uma questão criminal, por exemplo, você clama ali para que a justiça seja feita. A pessoa pague pelo seu crime, ela seja punida devidamente, conforme a lei. Mas
Porém, por mais que a pessoa seja punida, que a justiça seja feita, aquilo não vai trazer o teu parente de volta, não vai trazer o teu amigo de volta. A dor é irreparável, a dor é para sempre. E eu consigo ver isso aqui nos olhos dessa mulher, no coração dessa mulher. Porque uma grande multidão da cidade estava com ela. E note, eu falei que Naim é uma cidade pequena. Então, provavelmente, a cidade inteira estava ali. Era o acontecimento da cidade, o funeral daquele garoto. E a situação daquela mulher já tinha um burburinho. Olha, essa mulher aí, rapaz, ela já perdeu o marido. Agora ela perdeu o filho. Essa mulher, tô achando que ela é amaldiçoada, hein? Tô achando que tem algum pecado na vida dela, um pecado brabo aí que ela não confessou, porque tá tudo dando errado para ela. Essa era a visão da religião da época. Se você está sendo amaldiçoado, se você está tendo perda, se tua família está morrendo, se está ficando sozinho, tem algum pecado aí, tem alguma coisa aí. Porém, queridos, embora uma grande multidão não consiga suprir a dor da perda, quando Jesus chega, ele consegue restaurar aquilo que se perdeu. Somente Jesus consegue ressuscitar aquilo que morreu. Os abraços da multidão, o consolo da multidão, os comentários da multidão, nada disso pode resolver. Mas o diferencial é que na vida dessa mulher, Jesus chegou no meio do funeral. E quando Jesus chega no meio do funeral, ainda tem esperança. João capítulo 11, versículo 25, lá na história onde Jesus ressuscita Lázaro, está escrito assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí talvez você diga assim: não, Tiago, isso aí é uma aplicação poética, né? Uma aplicação teológica, espiritual, é o viver em Cristo, né? Mas esse pensamento foi o mesmo pensamento que Marta teve. E quando Jesus falou isso, Marta respondeu: sim, Senhor, eu sei que lá na ressurreição do último dia os santos vão reviver, pererê, parará, parará. Ela não tinha entendido que Jesus estava falando literalmente daquela situação. Então talvez algumas coisas tenham morrido na sua vida, mas Jesus tem a capacidade, o poder de ressuscitar. Creia nisso. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Receba o que eu estou te falando. Versículo 13 em diante vai dizer assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Esse termo aqui, gente, se compadecer, no grego, é até uma palavra um pouco difícil, né? Splagnizomai, coloquei uma anotação aqui, mas é uma palavra um pouco difícil. Porém, o significado dela no grego significa ser movido pelas entranhas, se compadecer, né? Misericórdia, por exemplo, a palavra misericórdia tem a ver com sentir a miséria do outro no seu íntimo, nas suas córdias, nas suas vísceras. Ou seja, Jesus se compadeceu no seu interior, ele sentiu a dor que aquela mulher estava sentindo. Você já passou pela situação de andar pela rua, ver alguém pedindo dinheiro e você se compadecer daquela pessoa, aí você vai lá dar uma esmola e tal. Naqueles breves momentos que você esteve ali, você se compadeceu. Se compadecer é se conectar. Agora, tem certos tipos de compadecimento, nem sei se essa palavra existe, que você se conecta profundamente com a pessoa. Você não consegue esquecer aquilo. Você não consegue... Aquilo fica no seu coração de uma forma profunda. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele se compadeceu profundamente. Sabe uma chave para realizar milagres? É você se compadecer da dor do outro. Você vai ver que em vários milagres, não são todos, mas vários milagres que Jesus realiza, a Bíblia fala antes que Jesus se compadeceu de íntima compaixão pela pessoa tal. Essa é uma das histórias. Então, a compaixão, ela libera o sobrenatural de Deus. Por quê, Tiago? Porque a compaixão é um traço profundo do caráter de Deus. A compaixão é um traço profundo do caráter de Deus. Ele é compassivo. Você vê que, por exemplo, quando Joel, no seu livro, o livro do profeta Joel, ele vai anunciando todo o juízo de Deus para Israel, né? Ele vai dizendo: olha, Israel, Deus está chateado, Deus vai mandar o exército inimigo, Deus vai destruir vocês, pragas virão, assim, 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 assim. Aí daqui a pouco, no meio do texto, é Deus que mandou ele falar, tá? É Deus que mandou ele falar. Deus está mandando dizer que ele vai destruir, que ele vai fazer, que ele vai acontecer. Aí no meio do texto, do livro, vai começar a mudar o tom. Mas Deus também manda dizer o seguinte: se você se arrepender de todo o coração, se você rasgar o seu coração e não as suas vestes, se você tiver um arrependimento verdadeiro, profundo, ele vai ser misericordioso. Então, é do caráter de Deus ser compassivo. Quando você tem um arrependimento sincero, quando você tem um desejo sincero de mudança, Deus ele é compassivo, porque o prazer de Deus não é punir, gente. O prazer de Deus não é punir. O prazer de Deus é ver você andar de uma maneira saudável.
Eu sempre dou esse exemplo aqui. O pai que vê um filho, uma criança, querendo colocar o dedo na tomada. Aí o pai vai lá, ameaça a criança. Ele fala, menino, não, não. Olha, se você colocar o dedo aí, vou te colocar de castigo. O pai está ali, entre aspas, ameaçando o filho de um castigo, de uma correção. Não é porque ele tem prazer em castigar o filho. Ele não está dizendo, olha, tomara que o menino coloque o dedo na tomada, que eu vou punir ele, eu vou me alegrar. Não. O prazer do pai é ver o filho não colocar o dedo na tomada, porque ele quer ver o filho saudável. Ele quer livrar o filho desse risco de saúde, até de morte. Entende? Da mesma forma, quando Deus ele emite uma promessa de juízo no Velho Testamento, quase todas, não digo todas, porque eu não estou lembrando de cabeça de todas, mas quase todas elas têm sempre um anúncio de juízo visando o arrependimento. É Deus dizendo assim, olha Israel, você está errado, eu vou derramar juízo assim, 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 mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus sempre tem compaixão. Houve uma pregação na nossa igreja local recentemente, o pastor Diogo, meu pastor, e ele falava sobre o amor ter a ver com identificação. A compaixão é justamente você se identificar com a dor do outro. Quanto mais você se identifica com o outro, mais você o ama. Quanto mais você se identifica com a dor do outro, mais você se compadece do outro. Por que é mais fácil você se compadecer com a dor do seu filho do que com a dor de um estranho que você nunca viu na vida? Porque com um filho você está muito mais identificado. Mas, se você vê alguém, você nem conhece na vida, essa pessoa está passando pela mesma situação que você passou um dia, mesmo se você conhecer aquela pessoa, você se identifica com ela naquele momento, você se compadece dela, entende? Jesus se compadeceu com íntima compaixão daquela mulher. E a compaixão verdadeira libera o sobrenatural de Deus. Anote isso aí. Eu não estou com aquele formato de ontem, né? Mas a compaixão verdadeira de Deus libera o verdadeiro sobrenatural. Se você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, você tem que começar a se mover de íntima compaixão sincera pela dor das pessoas ao seu redor. E aí Jesus fala assim para essa mulher, ó, não chore. E a frase de Jesus não é aquele consolo automático de uma mensagem que alguém te manda quando você perdeu um ente querido. Você fala assim, não fica assim não, tudo vai melhorar, o choro pode durar a noite, a alegria vai vir pela manhã. Estou dizendo que nada, isso é mentira, não é verdade isso aí, né? Mas às vezes as pessoas mandam até no automático mesmo, querendo te ver bem ali, ela não sabe escolher bem as palavras. Fica assim não. É hora de sorrir. Poxa, na hora da morte é hora de sorrir, pelo amor de Deus. Só que quando Jesus fala assim, não chore, não era um consolo barato. É porque Jesus já sabia que algo ia acontecer. Então, esse não chore de Jesus já é o início da restauração emocional daquela mulher. Jesus está dizendo para essa mulher o seguinte, olha, deixa comigo. Eita, até sacudiu aqui da câmera. Deixa comigo. A partir de agora, eu assumo o controle. A partir de agora, eu assumo essa situação. E quando Jesus assume a situação, meu Deus, isso aqui agora começa a mudar, gente. Versículo 14. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. E aqui tem um detalhe, um jogo de palavras bastante interessante pelo seguinte. Em Números capítulo 19, versículo 11, vai estar sendo ensinado lá na lei judaica que era proibido tocar num caixão, porque se você tocasse num caixão, aquele era um ato impuro. E principalmente Jesus, como um rabino, ele não poderia tocar um caixão, porque ele ficaria impuro. Ou seja, se a vida tocasse a morte, a vida seria superada pela morte. Só que agora nós estamos aqui lidando com Deus que criou a vida. Então, quando Jesus toca no caixão, não é Jesus que fica impuro. É o morto que vai ser purificado. Entende? Quando Jesus toca no caixão, o processo de destruição é interrompido pelo toque de Jesus. Às vezes a gente está assim num ciclo de morte espiritual, um ciclo de morte emocional, e morte até física mesmo, né? Algumas doenças, enfim, a gente está naquele ciclo e a coisa vai só deteriorando, é cada vez pior, o amanhã é sempre pior que hoje.
e a coisa vai sempre degringolando, se tornando mais pesada, mais difícil de reverter, até que vem o toque de Jesus. Quando Jesus toca na situação, meu irmão, eu profetizo em nome de Jesus. Jesus vai tocar no relatório da sua vida. Tenho uma visão aqui nesse momento. Não sei para quem é. Eu tenho uma visão aqui, uma mesa cheia de papéis. Esses papéis são os relatórios da sua vida. Eu vejo a mão de Jesus tocando esses relatórios. E quando o toque de Jesus alcança aquilo que era a morte, a vida agora começa a chegar. Jesus, versículo 14, Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. É interessante que esse termo aqui do grego do levante-se é o mesmo para a ressurreição de Jesus, tá? E aí Jesus, ele emite uma ordem, tá? E a voz de Jesus é mais forte que aquele túmulo, a voz de Jesus é mais forte que aquele funeral, a voz de Jesus é mais forte que aquele caixão, a voz de Jesus é mais forte do que a sentença de morte que existe sobre a sua vida. Sabe o que significa a palavra sentença? Na verdade, não vou falar o significado etimológico dela, mas quando eu estava na faculdade de Direito, os professores sempre ensinavam que a função do juiz de direito é dizer o direito, né? O juiz, na sentença, ele diz o direito. Como assim, Tiago? Dizer o direito. Fulano A tem problema com fulano B. Então, fulano A processou fulano B. O que acontece no processo? Cada um vai dar a sua versão. Vai dizer: ó, juiz, eu tenho aqui essa causa, a situação foi assim, 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 assim. E eu entendo que pela lei o meu direito é esse. Aí o outro vai dizer: não, 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 a versão é diferente. A versão é que na verdade aconteceu assim, 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 assim. E o direito na verdade é meu. Aí a parte A vai colocar suas provas, a parte B vai colocar suas provas, seus elementos de prova. Vai haver ali a argumentação dos advogados, a audiência e tal. E a sentença vai ser o juiz declarando o direito, dizendo o direito. Vai emitir agora qual é o direito a ser aplicado naquela situação. Entende? Essa é a sentença. Mas a voz de Jesus, ela é a sentença de última instância. Porque quando você perde um processo na primeira instância, em várias situações você ainda pode recorrer, né? Você vai recorrer para a segunda instância. Tem situações onde você recorre até para a terceira instância, para a quarta instância. No Brasil seria, vamos pensar aqui, Tribunal de Justiça Estadual. Aí você pode ir para uma situação de Tribunal Federal, você vai para o STJ, você pode ir para o STF. O STF no Brasil é a última instância do judiciário. Você vai subindo as instâncias até chegar lá na última. Chegou na última, meu irmão, não tem como reverter mais, porque não tem mais para onde apelar, entende? Jesus é a última instância da declaração sobre a sua vida. Então você pode estar aqui nos processos, ó, morte, 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 morte. Já chegou na última, Jesus, vida. Chegou na última, meu irmão, Jesus, ele declara. E quando Jesus declara vida, não tem morte que fique de pé diante dele. Aí versículo 15 vai dizer assim: ele se levantou, sentou-se, começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Então Jesus, ele não só restaurou a vida de um rapaz, ele restaurou uma família. E ele restaurou a fé de toda uma cidade. Sabe por quê? Que no versículo seguinte, versículo 16, vai dizer que todos ficaram cheios de fé, cheios de temor, louvaram a Deus e diziam: um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. E verso 17, essas notícias se espalharam sobre Jesus por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. O milagre que foi feito na vida de um jovem, que restaurou a alegria na vida de uma família, que por conta disso gerou um testemunho em toda uma aldeia e agora se espalhou por várias cidades ao redor. Olha só, às vezes você pensa que Deus vai fazer o milagre só para restaurar a sua vida, né? Só para restaurar o seu problema e ponto final. Mas na verdade, meu irmão, Deus pode fazer do milagre na sua vida um testemunho para muitas pessoas. Eu conheço pessoalmente situações de saúde de pessoas que, assim, gravíssimas, né? E se recuperaram. E por se recuperarem, esse processo de saúde, de drama, acabou convertendo a família toda. Você convertendo um, depois outro, depois outro, depois outro, depois... Meu Deus, já aconteceu cada coisa. Você acha que é na vida, só na vida de uma pessoa, mas começa a influenciar na vida de várias pessoas. Porque Deus faz em você e Deus faz através de você. O milagre que ele vai fazer na sua vida, ele é para o seu bem, mas é para o bem de muitos que estão ao seu redor. Eu declaro em nome de Jesus que a sua vida vai ser uma plataforma, vai ser um palco da glória de Deus,
aqui na terra em nome de Jesus. Você recebe isso? Então vamos orar ao Senhor para a gente fechar esse devocional. E claro, antes de nós orarmos, gente, se inscreve no canal, você que está aqui a primeira vez, ou você que está aqui já há vários dias e ainda não se inscreveu, se inscreve em nome de Jesus, faz isso. Vem com a gente, estamos juntos 7h30 da manhã todo dia. E no comentário fixado tem aqui 2 links. O link 1 é do nosso grupo de WhatsApp, onde eu te envio o link dos nossos devocionais, 10 minutinhos antes de começar, e também as anotações que eu faço dos devocionais. E o segundo link é o link da nossa comunidade do discipulado, que eu também te espero lá para a gente aprofundar o conhecimento da palavra de Deus. Tem várias coisas aqui dos devocionais que nós fazemos, tem anotações históricas, teológicas, arqueológicas, contextuais, que se eu for colocar tudo no devocional, fica muito cheio, fica pesado até para a pessoa que está começando agora a acompanhar. Mas na comunidade, não. Na comunidade a gente aprofunda mesmo e faz ali a coisa bem extensiva. Então, quer estudar a Bíblia com profundidade? Vem para a comunidade do discipulado e o link está no comentário fixado também, tá bom? Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, por encher os nossos corações de fé e de esperança através desse milagre. E eu oro, Senhor, para que Tu faças grandes milagres nas nossas vidas. Que o Senhor possa ressuscitar vidas, emocionalmente, espiritualmente e, por que não, fisicamente também. Tem misericórdia, Pai, aqueles que estão precisando do Teu favor na área da saúde. Meu Pai, vem operando o teu milagre, vem derramando a Tua graça, vem derramando a Tua glória, para que, ó Deus, quando esse milagre ocorrer, não seja algo apenas de edificação pessoal, mas que, pela Tua misericórdia, possa alcançar muitas vidas através das nossas vidas. Vem operando o Teu favor, ó Deus, que o Senhor possa ressuscitar aquilo que está morto em nós e que o Senhor quer que ressuscite. E também que o Senhor possa mortificar aquilo que está vivo dentro de nós, que precisa morrer. Faz o Teu querer em nós. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um comentário aqui qual foi a parte desse devocional que mais falou no teu coração. Teu feedback é muito importante e eu faço sempre questão de ler, curtir e responder todos os comentários. Compartilha com quem você sentiu no coração. Lembrei de alguém, Thiago, compartilha esse devocional com essa pessoa. E estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.